Olá pessoal, tudo bem com vocês? André aqui e hoje eu vou trazer uma dica matadora para você que quer aumentar os seus lucros e planejar também seus lucros e seus custos dirigindo para aplicativo, especificamente mais falando da Uber. Fica até o final do vídeo que você vai se surpreender com as dicas que eu vou deixar nesse vídeo. Então, pessoal, esse vídeo eu gravei, na verdade, para responder uma pergunta que foi feita lá no canal, tá? Me fizeram uma pergunta sobre como eu fazia, como eu custeava, né, os meus gastos aí por KM, né? E eu normalmente fazia alguns cálculos aqui em planilhas mesmo, tá? Não fazia exatamente um cálculo por KM, né? Eu fazia um cálculo assim, eu recebia o dinheiro da Uber, recebia do meu emprego, né, principal, do meu salário, e o dinheiro que entrava da Uber eu deixava os custos do carro para ele. Então cobria aí o pagamento das parcelas do carro, né, as manutenções, e às vezes eu utilizava um pouco desse dinheiro também para outras coisas aqui de casa, outros custos. Mas eu nunca coloquei numa planilha assim detalhado ou em algum sistema, tá? E aí foi feita essa pergunta lá no canal, e eu quero responder com um vídeo porque eu achei muito interessante, tá? Fui pesquisar para responder essa pergunta e eu achei um aplicativo que a gente consegue custear, inclusive, todos os gastos que você tem com o carro e te dá uma estimativa de lucro livre, tá? E eu vou falar para vocês, pessoal, isso inclui gastos com manutenção do carro, gastos com a parcela do seu carro, ou aluguel, se você trabalha com carro alugado, gastos com seguro do seu carro e gastos com combustível, ou seja, vai abordar todos os gastos que você tem com o seu carro e vai te dar uma estimativa real do seu lucro. Pessoal, é muito bacana e eu vou mostrar para vocês agora como eu fiz os meus cálculos nesse aplicativo. É muito simples de usar e o legal de tudo isso é que com um aplicativo desse você consegue programar, você consegue se programar, você consegue criar cálculos para você realmente saber o quanto você pode tirar, né? E criar metas para você tirar mais lucro. Então você pode calcular exatamente quanto é o valor da viagem que você tem que aceitar, não somente agora para tirar um valor lucrativo naquela viagem, mas quanto que você tem que aceitar para tirar um valor lucrativo na semana e até no mês. É muito bacana, pessoal. Vamos para a tela do meu celular que eu vou mostrar na prática como funciona esse aplicativo, tá? Bom, pessoal, tá aqui o aplicativo, tá? Ele chama Stop Club, é um aplicativo muito legal, tá? Ele tem inclusive o cálculo de ganhos, tá? Igual lá no Gigo. E a assinatura dele é baratinha também, ó, R$ 7,99 por mês, mais barato que o Gigo. Mas uma coisa que ele tem a mais que eu achei muito bacana, pessoal, isso que eu vou mostrar agora, respondendo a pergunta do Luiz,
no canal, no vídeo do canal, no primeiro vídeo do canal, tá? Que é o cálculo de custos, tá? Como eu falei, pessoal, eu não fazia esse cálculo de custos porque o dinheiro que estava entrando com a Uber, eu trabalhava como complemento, tá? Então não era minha profissão principal, tá? Então, nesses 8 meses que eu trabalhei aí, eu vou fazer um cálculo exato de quantos dias eu trabalhei, quantas semanas eu trabalhei, o valor exato por hora que eu ganhava, tá bom? Da Uber, no total, e vou fazer um cálculo exato de quanto eu gastei meu gasto, o meu valor de custo operacional, tá? Por KM rodado e no total aí, e quanto que eu ainda obtive de lucro. Vocês vão ver que o resultado é muito bacana, pessoal, muito bacana mesmo, tá? Então, como eu trabalhei complementar, tá? Vocês viram lá, teve dias que eu fui, teve dias que eu não fui, teve dias que eu fui 3 horas, 2 horas, né? Teve semanas que eu fui 3 dias, teve semanas que eu fui 1 dia, né? Principalmente em janeiro. Janeiro tava muito desfalcado, eu tava com bastante trabalho para entregar e desfalcou bastante, aí eu acabei não indo alguns dias na semana. E teve vezes que eu fiz 12 horas no sábado, 12 horas no domingo, teve vezes que eu fiz 10 nos 2 dias, né? Teve vezes que eu fiz 8, teve vezes que juntando sábado e domingo eu não fiz 8 horas, tá? Então variou, você viu que eu não tive uma constância porque não era minha profissão principal, então eu dependia do horário que eu saía do outro serviço, da demanda que eu tinha para poder fazer o Uber. Então tinha dias que não dava para ir porque eu tinha demanda para entregar, eu tinha que ficar trabalhando, eu tinha que apresentar coisas no outro dia, eu não podia sair para fazer Uber, eu tinha que dar foco no meu trabalho, na minha profissão principal, que eu já falei, que eu trabalho como programador, tá? Desenvolvedor de sistemas. Mas, olha que bacana, pessoal, eu vou fazer um cálculo aqui, vocês vão ver que mesmo com essa quantidade de dias aí, picados, né, indo algumas horas por semana aí, algumas maiores, outras menores, eu ainda tive um lucro legal, mesmo considerando todo o custo que eu tive com o carro, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou editar, tá? Eu já tinha feito aqui um cálculo, tá? Eu vou excluir esse cálculo aqui e eu vou adicionar. Na verdade, eu vou excluir o cálculo total, tá? Que eu fiz aqui porque eu estava testando. Vou fazer um cálculo de custos novo, vou colocar a placa do meu carro. Olha que bacana, QQK4A98. O carro meu é próprio financiado, tá? Eu pago o financiamento desse carro, né? Como eu falei, eu passei um outro carro que eu tinha como valor de entrada e financiei esse para fazer Uber, tá bom, pessoal? Então, olha que bacana, se você tem um carro quitado, você vai gastar bem menos. E se você tem um carro de alugado, na locadora você vai colocar o aluguel que você paga na locadora, tá? O meu carro, eu vou falar aqui, pessoal, é uma vergonha, tá? Mas eu tenho que ser honesto aqui, eu não pago o seguro dele, tá bom, pessoal? Mas o ideal é você ter um seguro, principalmente se você trabalha com carro, né? Eu não pago o seguro porque eu tava saindo só à noite para trabalhar com ele, mas mesmo assim, mesmo para uso particular, você tem que ter um seguro, né? Porque bate o carro, dá prejuízo e você não tem nada para cobrir aí e gasta um absurdo aí com manutenção. Mas eu não pago, mas eu vou colocar o seguro aqui, pessoal, para vocês verem que mesmo eu pagando um seguro desse carro, ele ainda vai me dar lucro, tá bom, pessoal? Considerando que eu trabalhei poucas horas aí por semana e poucos dias na semana, tá, pessoal? Vou fazer o cálculo com vocês na tela aqui depois. Então eu vou colocar seguro alto, beleza? Eu rodo com o combustível que é o etanol, principal, é o que me dá mais lucro aqui. E agora eu vou fazer os cálculos aqui. Pessoal, primeiro eu vou colocar minha quantidade de valores que eu ganho semanalmente. Como eu vou fazer esse cálculo, tá? Eu vou fazer esse cálculo assim. Se eu ganhei da Uber 48.612,48 e trabalhei no total 1.205 horas e 51, que é meia hora, 1.205 horas e meia, tá? Então eu vou fazer o cálculo. 48.612 e 48, que é o total que a Uber me pagou nesses 8 meses, eu trabalhei no total, também vocês viram o cálculo que eu fiz lá, dividido por 1.205 horas e 51, tá? Que é meia hora, 1.205 horas e meia. Então eu ganhei aqui, ó, a minha média de valor por hora é 40,32, tá vendo? Eu coloquei aqui inclusive, ó, 40,32 por hora, tá? Essa é a minha média de valor ganho por hora, tá? Tá, pessoal?
Então, como eu vou fazer esse cálculo? Ó, vamos fazer esse cálculo semanal, beleza? Como eu vou fazer o cálculo semanal? Vou fazer a quantidade de valor que eu recebi e a quantidade de semanas que eu trabalhei, tá? Eu fiz um cálculo aqui, eu comecei dia 12 de agosto e o último dia que eu fui fazer Uber foi dia 19 de abril, né? Sexta-feira passada, ou sábado passado, se eu não me engano. Então deu 36 semanas, tá? Então se eu pegar 48.612,48 e dividir por 36 semanas, vai me dar esse resultado, 1.350,34 por semana, tá, pessoal? Então, vamos colocar aqui, ó, 1.350,34 semanal. Esse é minha média de lucro aqui, tá? Fica ligado aí, parece um lucro baixo, mas vamos considerar que eu trabalho como complemento, tá, pessoal? Para achar a quantidade de dias que eu fiz por semana trabalhado, né, na média total, e a quantidade de horas que eu fui, né, nesses dias, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o valor de horas total, dividi por 33,48 horas por semana. Desculpa, eu peguei 1.205 horas e meia total e dividi por 36 semanas. Isso me deu um total de 33 horas e 48 trabalhadas na semana, tá? Então vamos fazer isso aí? 1.205,51 dividido por 36 semanas, tá? Foram a quantidade de semanas aí desde que eu comecei a trabalhar com a Uber. Então minha média deu 33 e 40 horas por semana. Se eu fizer isso aqui, tá? 33 e 48 por semanas, tá? Agora eu vou achar o seguinte, a quantidade de dias, tá? Que eu fui trabalhar na semana, tá? Então a minha média de horas por semana é 33 e 48 e eu preciso achar a quantidade de dias que eu fui trabalhar na semana. Para saber disso, eu vou fazer as 36 semanas vezes 7 dias, certo? Lá vocês viram no gráfico, quando eu estava mostrando, que eu contei os dias que eu não fui, deu exatamente 44 dias eu não fui trabalhar. Então desses 252 dias, que dariam 36 semanas de 7 dias, eu não fui trabalhar 44. Então vou fazer menos 44 e eu vou ter um resultado de 208 dias trabalhados, tá vendo? Ó? Então eu só trabalhei 208 dias trabalhados. E como é que eu faço para achar a média de dias trabalhados na semana? Eu pego esses 208 dias trabalhados e divido de novo por 36 semanas. Que aí eu vou ter exatamente a minha média de dias que eu fui trabalhar semanalmente, tá, pessoal? Você vê aqui que não deu 6 dias completos, deu 5,7. Parece que não, mas esse resultado, se você for calcular lá no final, ele dá uma diferença. Como no aplicativo eu não posso colocar 5,7, eu vou ter que colocar que eu trabalhei 6 dias na semana, tá? O aplicativo só deixa colocar redondo. Então, esse resultado que vai mostrar aqui no aplicativo vai ser até menor do que eu realmente ganhei, tá? Mas mesmo assim você vai ver que dá lucro. Agora eu vou calcular a quantidade de dias, de horas que eu trabalhei por dia. Vamos lá? Lembra que eu tinha feito 33 e 48 horas? 33 e 48 horas semanais, tá? Se eu fiz 33 e 48 semanais e a minha média de dias na semana é 5,7 indo na semana, então eu tive uma média de 5,87 horas por dia, tá? Que também não vai dar redondo 6 horas por dia, mas eu vou colocar no aplicativo 6 horas por dia. Então eu tô jogando o cálculo lá para cima, pessoal. O meu lucro vai dar menos do que eu realmente recebi. E mesmo assim, vai dar um lucro legal. Agora, os KMs, eu fiz o cálculo aqui, eu rodo 200 km em média, tá? Por dia. É um valor alto, mas é isso que eu rodo. A parcela do meu financiamento, ela é R$ 1.561, tá? Ela é R$ 1.561, tá? O meu seguro, como eu falei, né? Eu tô devendo isso aí, né? Eu não paguei o seguro, não pago o seguro, mas eu fiz aqui uma simulação de um seguro de 3 mil, tá? Pro Ford Ka anual, que vai dar um total de R$ 250 mensais, tá? Então vamos lá, segurinho de R$ 250 mensais, 250 mensais, tá, pessoal? Agora a manutenção. A manutenção é o seguinte, eu tive
a primeira manutenção do carro, que foi a troca de óleo e o filtro de óleo, tá? Foi a primeira manutenção que eu fiz nesse carro. Eu gastei R$235 nela, tá bem aqui, ó. A segunda troca de óleo, eu gastei 295, porque eu troquei o óleo, o filtro do óleo e também todos os filtros. Filtro de motor, filtro de cabine do carro, do ar-condicionado, filtro de combustível, né? Os 4 óleos e também troquei eu comprei um higienizador de ar-condicionado, tá? Então, eu troquei filtro de combustível, filtro do ar, filtro do motor, filtro de óleo, os 4 óleos e mais esse higienizador. Isso me custou R$295, tá? Isso aqui são valores reais, pessoal. Depois eu troquei os pneus dianteiros e tive algumas coisas para fazer no carro. Alinhamento, balanceamento e 2 terminais de direção com mão de obra ficou R$919, tá? Acabei de conferir na notinha aqui que eu peguei aqui, ó. Então, R$919. E depois eu tive mais uma manutenção, bem mais cara essa vez, que eu troquei de novo os 2 pneus dianteiros, fiz alinhamento, balanceamento, coxinho do motor do lado direito, 2 bieletas, bucho da barra de direção e mão de obra. Isso ficou para mim mais R$2.650, totalizando R$4.099 de manutenção com esse carro, tá? Aqui no aplicativo, ele fala para você fazer uma média dos 6 últimos meses. Porém, como eu estou fazendo um valor de 8 meses, eu vou dividir isso aqui por 8, tá? Então, dividido por 8 meses, eu tive uma média de 512,37 de gasto com mecânica, tá? Com manutenção, 512,17, tá? E PVA licenciamento é 1.991 de PVA, 168 de licenciamento. Também arredondei esses valores aí, que vai me dar um total de 2.159, tá? 1.991 mais 168, 259. Então eu coloco aqui IPVA licenciamento 259. Beleza, pessoal? Aqui o meu preço por litro, né? Eu pagava 3,68, 3,78, depois passei a pagar 3,98 e hoje eu pago 4,9. 3,69, eu pagava 3,69, depois paguei 3,79, hoje eu pago 4,9, tá? Eu não vou colocar uma média, a média deveria ser uns 4 aí, mas eu vou colocar 4,9, que é o valor que eu pago hoje, 4,09. Tá vendo, pessoal? Eu tô arredondando pra cima, pra conta da mais justa possível, pra não iludir ninguém aqui, tá bom? Isso aqui que vai dar o lucro menor do que eu recebi, mas eu ainda tô arredondando pra cima pra você ver que o lucro aqui, ele é real, tá? Agora, pessoal, meu carro, ele faz em média, eu já fiz esse cálculo várias vezes, tá? Ele faz em média 8,5 km por litro, rodando cidade e pista, porque aqui eu pego viagens que pego pista, viagens que eu pego cidade. Eu já fiz várias vezes esse cálculo no dia, enchendo o tanque, indo no posto, rodando, voltando no posto, enchendo o tanque de novo. Fiz isso várias vezes, deu sempre de 8,5 a 9, 8,5 a 9. A média é 8,5. Então eu vou finalizar aqui o meu cadastro. Olha que bacana, pessoal. Eu tenho um lucro semanal de 1.350,34 e eu tenho um gasto semanal de 1.161,46, considerando, olha lá, 577,41 de combustível, 364,23 de parcela do financiamento, seguro que eu não paguei, mas eu estou colocando no meu cálculo 58,33 e PVA mais licenciamento que eu ainda não paguei, porque o meu licenciamento ainda tem até setembro para fazer, mas eu estou colocando no meu cálculo dos 8 meses aqui, tá? O dinheiro que entrou eu usei para outras coisas, não paguei licenciamento, tá? Eu vou pagar licenciamento só o dinheiro que eu fizer daqui para frente, porque até setembro ainda dá para trabalhar bastante, mas eu tô colocando nesse cálculo para você ver que eu ainda consigo obter lucro, mesmo gastando tudo isso em 8 meses. E eu tenho uma manutenção de R$ 119,51, tá? Por mês. Ficou bem cara essa manutenção, tá, pessoal? Inclusive, eu fiz o cálculo das 2 manutenções, tá? As peças que eles me cobraram, tá? Meu mecânico de confiança era de Campinas. Quando eu mudei para Hortolândia, eu ainda não tive um mecânico de confiança e eu tive que ir nesses lugares, essas oficinas que você já conhece, né? Que eles superfaturam. E eu fiz o cálculo depois do primeiro serviço, eu não fiz, mas do segundo serviço, que ficou 2.650, eu fiz o cálculo de todas as peças de qualidade, de marca boa, original, e teve peças que eles me superfaturaram até 3 vezes mais, tá? Então esse gasto poderia ser bem menos, eu tô colocando um gasto bem alto aqui, tá bom? Então esses custos que eu tive com combustível, manutenção de carro,
IPVA, licenciamento, seguro, eu ainda tive aqui um 14% de lucro, tá? 5,25 de lucro por hora e 0,97 de custo por km, tá? Então, olha aqui, pessoal, meu custo por km é 97 centavos, tá? Isso me rendeu 188,88 de lucro semanal. Se eu fizer isso aqui, ó, 188,88 vezes 4 semanas, no mês eu tenho R$ 755 reais. Então de 755 a 800, porque não dá exatamente 4 semanas, né? Então, olha para você ver, pessoal, parece baixo o valor, mas tem que considerar que eu não fui trabalhar 6 dias na semana, nem 6 horas por dia, eu fui menos que isso, tá? E outra coisa, fiz como complemento, né? Agora imagina você fazendo isso aí, umas 10 horas por dia, trabalhando 6 dias na semana, tá? Você pode falar assim, nossa, 10 horas é muita coisa, né? Se for para se matar de trabalhar para ganhar dinheiro. Mas assim, não é se matar. Por quê? Quando eu trabalhava no escritório, que eu tinha que ir daqui para o escritório era só 20 km de casa, era bem pertinho. E mesmo assim eu gastava meia hora, 40 minutos para chegar lá e mais o mesmo tanto para voltar para casa, tá? Quando eu pegava trânsito, essa hora aumentava. Eu gastava 1 hora para ir, 1 hora para voltar e às vezes mais. Então, se a gente colocar meia hora, eu vou colocar só meia hora, considerando que você trabalha perto, não pega trânsito, não pega ônibus, para ir trabalhar numa empresa registrado aí para ganhar um salário até mais baixo que isso, tá? E aí você vai gastar meia hora para ir, meia hora para voltar, já deu 1 hora. Lá dentro você vai ficar 9 horas com hora de almoço, tá? Então 9 horas, 10 horas. Você ficou 10 horas praticamente do seu dia comprometido com aquele trabalho. E às vezes você vai ganhar um salário de 3 mil, sei lá, 2.500, 2.000, 4.000, vê aí quanto que você ganha na sua profissão, tá? Você vai ganhar isso aí pra ficar... Agora, se você tiver uma profissão, você for graduado, uma profissão que paga bem, aí talvez não compense pra você, né? A profissão de programador paga muito bem, mas eu tive que trabalhar como complemento porque eu fiz algumas contas aí que eu precisava pagar. Então, pessoal, se você vai ficar 10 horas trabalhando numa empresa que vai te pagar bem menos, olha pra você ver, vamos fazer um cálculo de 10 horas aqui? Vamos fazer um cálculo, você acha que é muito? 10 horas você vai sair com o seu carro, vai sair ganhando, vai voltar com o seu carro, vai voltar ganhando. É claro que o custo do carro, de combustível vai subir, porém, o seu lucro também vai subir. Vamos fazer um cálculo aqui de 10 horas? Vamos fazer um cálculo de 10 horas? Então, se a minha média de horas é 40,32, vamos lá? 40,32 por hora. Se eu faço vezes 10, agora é vezes 10, beleza? 403 no dia, vezes 6 dias na semana, você vai descansar um dia, né? 2.419, tá? E 20, vamos colocar esse cálculo aqui, ó. 2.419 e 20, beleza, pessoal? Aí, beleza. Então, os seus dias na semana que vão aumentar também. Aqui vai ser 10 dias, 10 horas por dia, 6 dias por semana. Como você vai rodar um pouco mais, vamos fazer o cálculo do KM. Se eu rodo, em média, 5,87 horas por dia, e eu gasto média de 200 km, vamos fazer aqui, ó, 200 km dividido por 5,7. Então eu gasto mais ou menos 35,08, né? 35,08 quilômetros por hora, tá, pessoal? Faz isso aqui vezes 10 horas, que vai dar 350. Seu KM vai subir aqui, né? Você vai rodar 10 horas, vai rodar 350 km. Vamos lá? 350 km por hora, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo? Vamos fazer o cálculo de novo aqui? Vamos lá? Então vamos fazer o cálculo que eu não posso errar aqui, porque eu tenho que dar o resultado real para vocês sem fantasiar aqui, mascarar os resultados, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu gasto 200, eu rodo em média 200, tá? Eu rodo em média 200 km por hora. E eu rodo em média 5,87, eu acho que eu errei mesmo. 5,87 horas por dia. Então, deu errado mesmo. 34,07 por hora. É o que eu rodo aqui de KM. 34,07 vezes 10 horas,
você vai rodar 340,71. Vamos colocar aqui, 340,71, isso pode mudar. Eu vou colocar 340 porque aqui também não deixa colocar quebrado, só arredondado. E eu vou considerar que você vai ter o mesmo gasto que eu com o carro, tá? Sem contar que você pode ter um carro quitado, então você já não vai ter o gasto da parcela, você pode estar pagando mais barato no seu seguro, né? Mecânica, como eu falei, superfaturaram as peças, você pode estar gastando menos com mecânica mensal, licenciamento seu pode ser mais barato, dependendo do carro, e eu vou considerar os mesmos parâmetros que eu coloquei para o meu. Pessoal, se você tiver um carro igual o meu, com os mesmos gastos, você ainda vai lucrar R$ 853,55 na semana, tirando todas as suas despesas com o carro, inclusive IPVA, seguro e licenciamento. Pessoal, combustível e manutenção. Então, pessoal, vamos lá. 853,55 vezes 4 semanas, ou seja, pessoal, você vai cobrir seus custos com o carro, vai sempre estar com a manutenção do carro em dia, os documentos em dia, e ainda vai ter um lucro de 3.414, quase o salário que talvez você ganharia numa empresa de CLT, tá? Ou às vezes até mais, né? Eu tô falando quase o salário porque às vezes você é um técnico aí e tal, ganha um pouquinho mais, ou um graduado, né? Mas às vezes uma pessoa que não é técnica nem graduada vai ganhar menos que isso, tá, pessoal? E você tendo um carro e uma carta com uma condição para dirigir comercialmente, né? Prestar serviços dirigindo, que é o EAR lá, que você tira baratinho lá, você paga uma taxa lá de R$100 e poucos lá e depois eles já te mandam uma carteira com essa observação. Você pode tirar um salário de lucro e ainda cobrir todos os gastos do seu carro, pessoal. Então, compensa muito trabalhar com Uber, pessoal. Vocês viram aí meu custo? Tá respondida a pergunta, Luiz? Se não respondeu, por favor, deixa aí nos comentários alguma coisa que eu deixei faltando, beleza, pessoal? Então, pessoal, muito bacana, tá? Mais uma dica que eu deixo pra vocês aí, tá? Se ficou alguma coisa faltando, deixa nos comentários aí. Deixa um like no vídeo aí, pessoal. Compartilha aí com quem você conhece, que quer fazer uma renda extra, tá pensando em trabalhar com Uber, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá, pessoal? E acompanha mais vídeos do canal que vai ter muito mais novidades pra você aí, tá, pessoal? Essa semana eu gravei um vídeo interessante de alguns itens que eu uso aí no meu dia a dia para que as viagens se tornem uma experiência muito mais interessante para o passageiro e você possa receber boas avaliações e também andar com o seu carro confortável, né? Você mesmo ter um conforto para você poder trabalhar, tá bom? Bacana, pessoal? Fiquem com Deus, tudo de bom, tá, pessoal? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.